Esperando o professor César Bittencourt, vamos ver, aguardando, conectando. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que está o som? Estou ouvindo bem, estou te vendo bem também. Está me ouvindo e me vendo bem? Ótimo, perfeito. Perfeito. O tema que nós discutimos e entendemos como o tema mais pertinente para ser debatido na live, pacote anticrime e seus reflexos no Código Penal. Então, a gente pode até combinar uma outra live, outro dia, para discutir os outros reflexos no CPP, na legislação extravagante. Hoje nós vamos debater somente os reflexos no Código Penal. E eu começo, meu caro César Roberto Bittencourt, te provocando para que você me diga se teve alguma utilidade a alteração trazida pela Lei 13.934 de 2019, no artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa. Para quem não sabe, a legítima defesa, que é uma discriminante que está no artigo 25, ela ganhou um parágrafo único que diz o seguinte, eu vou ser bem rápido, observados os requisitos previstos no caput, considera-se também ilegítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Professor César, qual a utilidade desse parágrafo único na sua visão? Bom, também quero ver a tua opinião, né? Vamos fazer um bate-bola, né? Bate-bola. Cumprimentando inicialmente a todos, dando o meu bom dia e o prazer, a satisfação de conversar com todo mundo por intermédio desse extraordinário professor Rogério Sanches, meu ícone, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, com saudade dele, porque por último ele está tão estrela que eu não consigo mais encontrá-lo. Nem em Salvador, lá nas ciências criminais, né? E a gente não deu sorte, né? Mas a gente vai recuperar isso aí. Uma grande satisfação. Bem, eu peço um pouco desculpa, porque tem muitos estudiosos, estudantes, concurseiros, etc., que eu sou bastante crítico, né? E tem algumas coisas, por exemplo, vem a jurisprudência, tem um cara que passa a ser assim, e eu não estou muito preocupado com eles. Eu tenho uma crítica em cima da jurisprudência. Então, a gente faz isso aí, pede uma ressalva. De qualquer forma, a respeito deste artigo, eu acho ele de uma inutilidade tão desnecessária, inócua, supérflua, inútil, absurdamente chovendo molhado. Como se fosse preciso trazer uma legítima defesa específica, especial, para determinado agente, para determinada pessoa, para determinado contexto, que não a universal legítima defesa que tem lá no artigo 25, até porque o próprio dispositivo sai e diz, observados os requisitos do caput. Que idiotice é essa? Que bobagem é essa? Por quê? Então, na minha visão, é desnecessário. Se perdeu o tempo, choveu no molhado. Mas, na circunstância, Rogério e prezados companheiros que estão nos seguindo aí, foi menos pior, porque o projeto do anticrime era um absurdo, né? Que estava lá, alterava o artigo 23 e o 25. Então, ali sim haveria alteração de conteúdo, de interpretação. Ali sim. Exatamente, mas era assim, um retrocesso. A forma que tem o 25 ele é universal para todas as pessoas em defesa própria ou de outrem. Que é mais o quê? Por acaso eles não sabem que o outro é terceiro, de qualquer um, de qualquer indivíduo, em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Então, eu sou extremamente crítico disso aí, mas eu não tenho como deixar de comentar, né, trazer exatamente a demonstração dessa perda de tempo. Eu assim, tenho uma preocupação maior, porque está subliminar uma espécie de licença para matar. Aliás, sem licença já tem matado adoidado. E a Polícia Militar tem matado nos últimos 2, 3 anos, São Paulo e Rio, e nas grandes capitais, no Nordeste também, é uma coisa assim inimaginável. Né? E mais importante que tem é que não existe um específico, porque qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer animal que exercer a defesa de alguém que está preso, vítima de refém, injustiça de crime, evidente que haja legítima defesa. Legítima defesa de terceiro. Está no caput. Eu até faço uma observação importante aqui na sua linha. Quando o artigo 25, parágrafo único,
manda observar os requisitos do caput, César. Nós não podemos esquecer que o caput só tem requisitos objetivos. Exatamente. De forma explícita. Mas a doutrina não nega que a legítima defesa, como qualquer discriminante, pressupõe também um requisito subjetivo. Saber conhecer a situação de fato justificante. Então, não adianta um agente de segurança pública observar somente os requisitos objetivos do caput. Ele tem que agir com espírito de salvamento. Ele tem que agir com aquele espírito de legítima defesa. É um requisito subjetivo que pode não estar expresso no 25 caput, mas ele é um desdobramento lógico desde o finalismo. Concorda comigo? Lógico. Olha, e eu saldo sempre esse aspecto. É como matar alguém. Que é mais objetivo que isso? E importa o elemento subjetivo não precisa estar descrito ali. Os elementos constitutivos da definição, do tipo de definição, digamos assim, da legítima defesa, são puramente objetivos, graças a Deus. Sem subjetivar. Agora, o elemento subjetivo está na conduta, no comportamento. O indivíduo tem que ter consciência de que age em legítima defesa. Porque se ele tiver um outro aspecto subjetivo, por exemplo, aproveita as circunstâncias para matar alguém porque queria, não, isso não é legítima defesa. Então, o elemento subjetivo está na ação, na conduta do indivíduo, mas na descrição típica, não. Exatamente para não pessoalizar, para não individualizar. Essa forma da nossa legítima defesa, ela é universal e atemporal. Ela nunca precisará ser mudada. Ela nunca precisará ser complementada. Não há nenhuma necessidade disso. Entende? Então, César, esse aspecto... isso que você falou, eu acho que então você deve repelir, você deve discordar de alguma doutrina que já está nascendo, e eu também discordei, queria a tua opinião. Tem doutrina que já está chamando o 25 caput de legítima defesa genérica e o 25 parágrafo 1 de legítima defesa específica. Você enxerga a pertinência nessa classificação? Com o devido respeito a essa gente, não tem o menor sentido. Isso está mais ou menos tipo aqueles que eles veem a teoria do porco-espinho, teoria do não sei do quê, teoria disso, teoria do não sei do quê. Meu amigo, tem teorias jurídicas, técnicas. Essas invencionices não servem a ninguém. E são suficientes para criar problemas nos concursos públicos. A teoria inventada por não sei do quem a respeito disso. Não tem teoria nenhuma. Na realidade, nós temos legítima defesa própria de terceiro. Ponto final, acabou. Não tem teoria especializada, teoria de legítima defesa genérica. Desde quando a legítima defesa é genérica? É um instituto secular, mais que isso, milenar. Desde a antiguidade já agia em legítima defesa. Então, a descrição contida no nosso Código Penal é de uma sabedoria extraordinária. Você não precisa colocar e nem tirar de lá. Em qualquer circunstância que alguém agir para preservar direito seu ou de outro, usando moderadamente os meios necessários, meu amigo, acabou. Qualquer coisa que você vá incluir ou excluir, você vai estar prejudicando, vai estar alterando. Essa invencionice de criar legítima defesa genérica, legítima defesa específica, é para criar problema para o candidato que vai submeter uma prova. Não tem sentido. Nenhuma finalidade, nenhuma ajuda, nenhuma necessidade. Não tem, é tão supérflua a classificação quanto a própria definição da legítima defesa do parágrafo único. Sabe, eu vou antes de ir para o artigo 51, que eu acho que vai despertar, esse sim tem interesse, mas sabe, Vitor, você falou uma coisa que é interessante. Quando eu escrevi sobre a nova lei de abuso de autoridade, eu estava analisando aquele artigo 1º, parágrafo 1º, que traz o elemento subjetivo dos crimes de abuso de autoridade. E, curiosamente, na lei de abuso de autoridade, ele inaugurou a lei falando do elemento subjetivo. Isso é de uma importância tamanha, como quem diz, olha, nunca esqueçamos o elemento subjetivo. Bom, e eu, na hora de dar aula sobre a lei, antes mesmo de terminar o livro, eu, até para fins didáticos, eu falei assim para os alunos, esse parágrafo 1º, do artigo 1º, ele serve como, ele vai ter um efeito carrapato, ele vai se ajustar aos tipos incriminadores. Aí eu falei, eu nem vou escrever isso, porque se eu colocar efeito melhor não. Carrapato, é capaz de alguns examinadores colocar em concurso. Vem uma teoria do carrapato. Quem é o pai da teoria? Professor Rogério Sanches. Mas veja como
numa sala de aula, É. tem a pertinência didática do aluno lembrar Claro, daquele dispositivo. porque grava. Você grava. Agora tem que tomar cuidado quando o cara coloca. Bom, mas fechando parênteses, o artigo 51. Não, só um pouquinho, antes de partir o 51, me permite? Claro. Permite, vamos ficar nesse aqui. O que acontece, esse aspecto aqui? Porque eu digo, eu escrevi, tem um livrinho de reforma penal que vai sair, já estava para ter saído aí, escrevi a toque de caixa. Perdoe, porque foi se raciocinar. Foi do dia 20 de dezembro, dia 4 de janeiro. Então, aproveitei e fiz um livro aí. Então, vai ter pau, vou levar para o lado, esse negócio seguinte. Mas foi o que foi, correndo, tinha que sair. Então, eu digo assim, aí tem um problema muito mais grave. Porque este meio, estou me referindo ao meio policial, não tem a menor noção do que é meio necessário. Muito menos o uso moderado do meio necessário. Desde quando a polícia usa meio com moderação? E eu trago, Rogério, só para o pessoal, para a gente passar depois. Lembra do caso aqui lá do professor lá do Rio de Janeiro? Foi massacrado com 80 tiros. 11 policiais armados com arma de repetição. O sujeito que estava das Forças Armadas, né? Exatamente, passando o carro. Então, o Zé falou mais de 80 tiros. Sem o cidadão nem sabia que estava sendo agredido. E veio o comando depois e disse, não, houve o uso moderado dos meios necessários. Agir em legítima defesa. Meu Deus do céu, ainda que houvesse uma circunstância de legítima defesa, que não havia agressão, nem injusta, nem injusta, o cidadão veio e usou moderadamente os meios necessários e não tem a menor noção o que é meio necessário, em primeiro lugar, e muito menos o que é usar moderadamente. Então, este é o grande problema. Você faz um massacre de uma pessoa inocente, dentro do seu carro, estava passando, não tinha a menor ideia que podia ser agredido, e leva uma saraivada desse tamanho, digno só de guerra do Oriente Médio, e vem o comando e diz, não, houve o uso meio necessário, aliás, moderadamente. E, aliás, é interessante lembrar que o Código Penal Militar tem menos grave. positivado Exatamente. excessos que nós não conhecemos no Código Penal comum. Deixa eu só te mostrar uma pessoa que veio falar oi para você aqui. Ó. Olá, amor, vem cá, meu. Vem cá. Vem a professora Sofia. Você lembra está chegando aqui. Olha o tamanho dessa amor, vem para cá. Que linda, que maravilhosa. Parabéns, que a gente te ouve. Adoramos te ouvir. E, olha, também quero te cumprimentar, Alice, se mudou aquela ideia inicial, porque todos nós temos que evoluir. Agora não dá mais ser delegado. Ela está pensando, ela gosta muito da profissão, mas ela está pensando agora em outros também. Tá exatamente. Não, eu também acho ótimo, e a gente pensa nisso, e eu também fui isso, né? Não tem nenhum problema, né? Mas agora acho que você tem que querer mais, e você pode e vai conseguir. Então, parabéns pela ideia, pela essa manifestação aí, e quero ainda ver essa diplomata em algum lugar desse mundo. Qualquer lugar, inclusive na Flórida. Parabéns, Sofia. Beleza. Beijo, filha. Bom, feita essa observação, eu vou para o artigo 51, César. O 51 é importante que você era um dos poucos doutrinadores que eu, inclusive, citava em sala de aula, que não ficou seduzido com a mudança de redação do 51 e continuava batendo na tecla que tinha que ser o MP na vara de execuções criminais seguindo a LEP. Você batia muito nessa tecla, mesmo quando os tribunais estavam dando a entender que teria que ser a Procuradoria da Fazenda executar na vara da Fazenda, inclusive alguns pugnando que a pena de multa perdeu seu caráter penal. Agora, com o pacote anticrime, a pena de multa, definitivamente, ela é executada pelo Ministério Público, na vara das execuções criminais, seguindo, eu estou defendendo isso, a lei de execuções penais e, subsidiariamente, a lei de execuções fiscais. Além das considerações que eu sei que você vai democratizar aqui, eu queria... Aí até uma dificuldade minha que eu gostaria que você me ajudasse. O 51 diz que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição são da lei de execução fiscal.
Mas e o prazo prescricional da multa? É do Código Penal ou também foi para a Lei de Execução Fiscal? E dois, continuamos com a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública na execução? Olha, muito bom, viu? Na verdade, continua... Nunca foi legitimidade da Fazenda Pública, em primeiro lugar. Nunca. A despeito de jurisprudência do Rio terem dito, consultando, quem é que pode... Porque, além disso, de atribuir à Fazenda Pública, também a inscrição em dívida ativa, lembra? Então, daí quem é que pode inscrever em dívida ativa? Procuradoria da Fazenda Nacional. Consultado eles, diz, olha, nas nossas atribuições não tem essa previsão. Nós temos uma lei que estabelece números clausos e não se inclui, assim, por exemplo, escrever dívida ativa. E mais, qual seria o sentido de inscrever uma sentença penal condenatória em dívida ativa? Por que se inscreve o débito tributário em dívida ativa? Uma razão singela, mano. Você, para executar qualquer coisa em juízo, tu tem que ter um título, que pode ser judicial, sentença condenatória ou extrajudicial. Como, então, esses débitos tributários não têm título, para criar o título se inscreve em dívida ativa. Um título extrajudicial. Ora, seria uma burrice eu, tendo um título judicial que é muito mais forte, trocasse meu título judicial por um título extrajudicial, mais sujeito a contestações e questionamento. Então, nunca houve esse negócio. Consultado a Receita Federal, o teu parecer da Procuradoria da Receita Federal, dizendo não, a gente não pode fazer, porque não tem atribuição para isso. E mais, você alteraria a destinação da multa, que é para o fundo penitenciário, a multa penal, e iria para lá, escrito em dívida ativa, seria como uma receita extraordinária da União, não tributária. Então, um absurdo, né? Então, que começou a gerar doutrina no sentido de que a multa, a partir desse momento, ela perderia o caráter penal e, perdendo o caráter penal, ela poderia passar da pessoa do condenado. Olha que doideira. Então, são criações artificiais doidas, sem sentido nenhum. Veja assim, pena, prisão, pecuniária, alternativa, o que você quiser. Pena é consequência jurídica do crime. Natureza, sanção penal. Ponto final. O resto é invencionice. É idiotice, é desconhecimento de ficar enfeitando as coisas. Por que começou com isso? Nem foi a definição em si. Foi o fato de ser irrisória a pena de multa. Então o Ministério Público não queria se meter nisso. Não quer perder tempo. Imagina, insignificante. Não, isso aqui agora virou um problema da Fazenda Pública. É a Vara da Fazenda que vai executar e quem vai realizar isso aí é um problema até a inscrição em dívida ativa. Porque não sujar as mãos com nada. Esse é o resumo. Mas daí tem um problema, porque a multa irrisória o MP não queria executar. E a Procuradoria da Fazenda aplicava aquelas normas internas onde o interesse de agir dela... Exatamente. O interesse de agir dela era somente com multas que o MP queria executar. Exatamente. Então, veio a doideira toda, né? Então, você me conhece, eu sou fiel aos meus princípios. Eu continuei defendendo isso permanentemente. Sozinho não. O Juarez Cirino e o Sérgio Checário, e o Alceu, que escreveu com eles. Esses continuam também pensando como eu fazia, né? Então, veja o seguinte. Bom, foi uma redenção de que finalmente acabou essa desinteligência sobre a competência para executar a pena de multa e a sua própria natureza, e mais o afastamento de escrever em dívida ativa. Então, para mim, lavou a alma, diz o artigo. Veja como é que é. Transitado em julgado de sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Qual é o problema? Por que foi considerada dívida de valor? Não é por causa de valores, por outro nada. É exatamente para afastar a ânsia de pena de prisão. Porque antes você dizia, não pagou, converte em pena de multa. Isso é um absurdo, né? Converte em prisão. Perdão, converte em prisão, né? Então é um absurdo. Então, eu fui estagiário do Ministério Público nessa época. A cota estava pronta. Exato, então veja como é que é. Então o legislador foi sábio. Os intérpretes é que foram ignorantes. Não entenderam a mensagem. Sabe o que o MP está discutindo agora?
Já que a execução é nossa, então eu até brinco em sala de aula, falo, o Bittencourt ganhou essa briga, porque você, como disse, você falou, eu não vou ficar mudando a minha ideia, porque agora tem súmula do STJ. Bom, não muda nada. O Bittencourt ganhou essa briga. O MP está discutindo se a multa de valor irrisório deve ser executada. Primeiro, o que é multa de valor irrisório? O MP, você acha que pode trabalhar um patamar mínimo que o legitime, que o dê interesse para executar, não alcançando esse patamar mínimo, ele pode optar, por exemplo, só pelo protesto da multa? Pois olha, é uma questão digna de reflexão. Está me ouvindo? Estou ouvindo, porque senão, por exemplo, vou te dar uma promotoria média em São Paulo, está recebendo de 80 a 100 certidões por semana para executar. E isso gera um problema muito grave, muito sério. Então, precisa encontrar uma forma. Por exemplo, eu não tenho o direito de simplesmente liberar. Acho que não. Mas eu não tenho também condições de operacionalizar, né? Porque o custo para se fazer a execução é maior que a própria pena. Até porque a execução não é do Código Penal que diz lá deverá pagar em 10 dias. Esse deverá pagar em 10 dias, ele é apenas uma cláusula que permite o cidadão ir lá. Mas pagamento voluntário. Voluntário. Espontâneo, voluntário. Mas a forma de cobrança da multa não é em time-se para pagar. Não, senhor. Está lá no artigo 164 ou 168 da LEP, né? Tem que a execução do processo civil. Os mesmos parâmetros entram com a petição, pediram para citar, para pagar no prazo de 10 dias, se quiser, ou nomear vezes a penhora. Então, nós temos 3 formas de pagamento da multa. O pagamento integral à vista, o pagamento parcelado, porque pode pedir para parcelar, está na lei, ou então o desconto em folha. Então, veja, nós temos um problema. Eu reconheço agora, nessa sessão que está me levantando, que o senhor não estava acompanhando, estou refletindo agora, que é um problema operacional. Essas multas irrisórias, enfim, se bem que não tem mais praticamente multa irrisória, mas, enfim, essas multas para o serviço operacional faz que uma fazenda pública, olha, só executa acima de 20 salários mínimos, por exemplo. Né? Ou converte uma possibilidade para pensar, não estou sugerindo nada, né? Agora, converter em uma outra forma, de uma prestação de serviço à comunidade, alguma pena alternativa, se for assim. Precisa pensar, porque isso aí pode ser mais grave a pena. E você não pode agravar a situação do condenado. Nós estamos discutindo isso e a gente sempre para no princípio da indisponibilidade da pena, porque a finalidade da pena de multa não é arrecadar. Não. Embora o Estado seja lucumplete com a multa do crime que ele deveria combater. Entende? Então, o Basileu Garcia já questionava isso, a imoralidade do Estado encher a sua arca de dinheiro, lucupletando-se indevidamente com a prática do crime que ele deveria combater. Aliás, então, falando nisso, Zaffaroni já dizia que a pena de multa é uma pena burra, porque a gente nunca sabe se é o cara que paga mesmo, né? De repente, também tem mais isso. Tanto que a Lei Maria da Penha proíbe pena de natureza pecuniária, porque muitas vezes o agressor pagava a multa com o dinheiro da agredida. Então, fica ali. Mas então, vamos na execução ali, Rogério. Então, esse problema da lei... O prazo prescricional, você acha que é qual? O prazo prescricional. O prazo prescricional não se mantém o mesmo. O que é diferente são aquelas cláusulas lá que ele estabelece, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Aqui, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública... O prazo prescricional continua sendo do 114 do Código Penal. Exatamente. Com as interrupções e suspensões da Lei de Execução Fiscal. Mas já está surgindo corrente, inclusive com jurisprudência após pacote anticrime, que o prazo prescricional passou a ser o prazo da dívida ativa, 5 anos. Que absurdo. Que absurdo. Não é isso que está dito. Isso é legislado. Viu? Não é isso que diz a lei. As causas interruptivas, simplesmente, só as causas. Mas aí eu até digo lá, ficou interessante essa confusão criada, né? Porque, na verdade, essas causas interruptivas são lá
da Fazenda Pública, mas o prazo prescricional é aquele do Código Penal. Eu não posso inventar, isso é dobre de interesse público, não posso inventar causas prescricionais, não posso alterar isso aqui. Na realidade, você está prejudicando, está fazendo interpretação prejudicial. Eu tenho o marco prescricional, está lá no 114, está lá no Código Penal. Isso não alterou nada, né? Então, é a mesma história que você começa a inventar. Não, agora é Fazenda Pública, agora tem escrava indivinativa, criando enormes problemas interpretativos, fugindo, de uma certa forma, do direito penal. Eu acho que você não pode dar essa interpretação. Perfeito. Mas, a respeito disso, então, a lei veio pacificar o entendimento. A multa é penal, a titularidade é do juiz de execução penal e do Ministério Público correspondente da vara. Sempre foi assim. Se o MP não executa, eu pelo menos eu escrevi nesse sentido, não sei se você concorda. Se o MP demora mais de 90 dias, não tem que aplicar aquele entendimento do Supremo que a Procuradoria da Fazenda teria uma legitimidade subsidiária. Isso não existe. Não tem legitimidade, não tem interesse em fazer. Por que se o Ministério Público cruza os braços, daí que recai sobre a Fazenda Pública? Isso não é motivo para alterar a legitimidade. A responsabilidade é da instituição. É ele que tem que fazer. Se não faz, é outro problema. Agora, as coisas não podem ser assim. Agora, o Ministério Público não fez, então o outro vai fazer. Quem disse que o Ministério Público, só ele tem trabalho demais? Que tem. A Fazenda Pública também tem. Demais. Olha as varas da Fazenda Pública que você vê. Então, esse empurra não serve. É uma interpretação, a meu juízo, absolutamente arbitrária, despropositada, assim, insustentável. Mas agora, ali, nós temos, então, pacificado, finalmente, né? Esse é um rolo que eu fui esquartejado, né? Mas sobrevivi. Sobreviveu e ganhou a briga. Sobreviveu e ganhou a briga. Provavelmente, quem fez esse texto aí é alguém que seguia minha doutrina. Não, vamos lá. O Bittencourt tem razão, vamos fazer esse negócio aí. Com certeza. Ó, indo para o artigo 75. O artigo 75, ele mudou... Não, deixa eu só falar uma coisinha antes aí. O problema do sistema trifásico da pena de multa, Rogério, está nos meus livros, está no tratado que saiu. Eu nem recebi minha cota, ele está todo atrapalhado. Está nesse livro que está no pré para sair. O sistema trifásico da pena de multa não é o sistema trifásico 68. Não tem nada a ver com esse problema. Ela tem o seu próprio sistema trifásico. O sistema de multa é um sistema genuinamente brasileiro. Não é nórdico, como o pessoal dizia por aí. Por quê? Eles atribuem ao Jacques Tirran, lá, que em 1916 apresentou aquele projeto. Não é genuinamente brasileiro. Até uma finlandesa inquere, diz não, o problema do sistema de multa não é nórdico. Agora era depois quando diz que é europeu. Na realidade, é genuinamente brasileiro. Alguns antigos espanhóis, argentinos diziam isso. E eu digo que baseado na lei. Os nórdicos teriam inventado a partir de 1916. Sabe quando é que surgiu a pena de multa? 1830, no nosso Código Penal Imperial. Artigo 55, depois confere lá. É brasileiro e foi mantido pelo Código pela alteração lá em 1890, foi mantido pela reforma penal de 69. O único diploma codificado brasileiro que não adotou o sistema de multa foi o Código de 1940. Por isso os brasileiros não têm uma memória muito boa, né? Começaram a negar a paternidade do sistema de multa, que é nosso. E já o projeto de Hungria do Fragoso, de 1969, o natimorto Código Penal, que nunca sobreviveu, né? E já retomava. E outras leis extravagantes. Então, o sistema é brasileiro. Mas isso ali, para dizer, então, que o Código Penal nosso adotou o sistema de multas e criou seu próprio sistema. Olha o artigo 49 a 52 e o 58 e 60. Então, tem uma seção especificamente para isso. O sistema tríplice, o sistema de aplicação da pena tríplice também, não é o do 68, porque não tem penas, não tem agravantes, não tem causa de aumento, não tem nada para se fazer esse sistema. Aliás, nós não teríamos nem pena base para fazer a pena provisória para chegar no outro. Então, simplesinho. É simples. Primeiro, então, a primeira fase do sistema triplo da aplicação da pena de multa é lá no artigo 49 que você estabelece um mínimo de dias multa, de 10 a 360. E aí, no exame, para ver qual a quantidade de dias, você vai examinar todas as circunstâncias do artigo 59,
a gravidade do crime, a culpabilidade do sujeito, as causas de aumento, as agravantes, as atenuantes, tudo isso faz parte de você encontrar a gravidade do crime, a quantidade de dias multa, de 10 a 360. Bom, daí na segunda fase, você vai ter que encontrar uma outra coisa, é encontrar o valor do dia multa, de 1,30 até 5 salários mínimos. Nessa circunstância, na segunda fase, você vai examinar não a gravidade do crime, que já foi examinado na primeira. A fortuna da gente. A fortuna do cara, exatamente. Qual é a capacidade que ele tem? É o valor de a multa. Então, nessa circunstância, na segunda fase, você não mexe mais nem em gravidade do crime, nem as circunstâncias agravantes e atenuantes, nenhuma. Mas vai verificar só o poder econômico. Qual é a quantidade, qual é o valor que eu posso atribuir de acordo com a capacidade econômica do indivíduo, do quanto, teoricamente, ele ganha num dia de trabalho. Então, esta é a segunda fase do sistema triplo do cálculo da pena de multa. Bom, e daí, eventualmente, também pode ter a terceira fase, que tem lá no 68. Mas os fundamentos, o conteúdo, as circunstâncias são completamente diferentes. Isso só eu escrevo. Está lá, procurei deixar um pouquinho melhor hoje. Então, na terceira fase, vai o seguinte: se considerada a gravidade do crime, enfim, a quantidade de as multas, 360, tá bom, tá lá. Agora, o valor do dia a multa, que eu vou estabelecer nessa segunda fase, vendo a capacidade de pagamento do indivíduo. Se isto não for suficiente, de 10 a 360 dias, e de até 5 salários mínimos para circunstâncias concretas, então o legislador permite você poder elevar até o triplo. Então, a terceira fase é para você verificar se aquela segunda fase foi suficiente. Em não sendo suficiente, pode levar até o triplo. E hoje, aplicado essas multas, assim, acaba sendo milionária. Pode chegar a ser milionária. Então, essa é a situação. Por isso eu sustento, e para mim é muito caro, você descobrir e verificar. Realmente a multa também tem um sistema triplo de aplicação da pena, de fazer o seu cálculo, mas não é aquele de 68. Por quê? Porque o sistema de multas afastou essa gravidade do crime, afastou essas circunstâncias, retirou de lá, porque senão estaria lá no tipo penal de multa de tanto a tanto. Não, só pena tal e multa. Por quê? Porque não é mais de acordo com a gravidade do crime. A multa está condicionada às condições do indivíduo. A gravidade isso vai examinar lá dentro da fixação da quantidade de dias multa. Então, você não pode examinar ali. Na segunda fase, o valor do dia multa, daquele fixado. E se achar insuficiente, você vai para a terceira fase e pode elevar até o triplo. Então, veja, eu insisto muito nisso, que nós temos, não foi gratuito, não foi de casa, não caiu de paraquedas o sistema de multa. Ele desvinculou do tipo penal. Porque lá, antes dela, tinha, de acordo com a gravidade do crime, estabelecer de tantos mil a tantos mil o valor da multa em cada tipo penal. Ele retirou de só tem e multa. Por quê? Porque desvinculou do crime, desvinculou dessa gravidade. Ele tem o seu próprio sistema de aplicação. Nessas três fases que eu sugiro, que eu disse e deixei um pouquinho mais claro nessa edição de agora de 2020. Então, só para... Teria mais coisa, mas eu acho que é importante. Na minha avaliação, né, Rogério? Perfeito, perfeito. O próximo artigo alterado é o artigo 75. Mudou o tempo máximo de pena privativa a ser cumprida no Brasil. Claro, o Brasil tem que estipular um tempo máximo, já que a Constituição proíbe prisão de caráter perpétuo. O tempo máximo, que era de 30 anos, agora é um tempo máximo de 40 anos. Essa mudança já está sendo tida por alguns como inconstitucional, porque o Brasil não poderia mudar o tempo máximo de pena a cumprir depois de o Supremo ter decidido o estado de coisas inconstitucional como decidiu. Ele acha que o Brasil, antes de aumentar o tempo máximo de pena a ser cumprida, teria que investir no sistema penitenciário. Outros dizem que não enxergam inconstitucionalidade, até porque o aumento foi razoável, de 30 para 40 anos, lembrando que nós temos uma expectativa média de vida que suplanta em muito isso. O que você acha? Qual a sua opinião? Se nós tivéssemos o sistema penitenciário dos países nórdicos, lá da Finlândia, etc., seria espetacular, não tem problema nenhum. Podia votar até 100, não tem problema nenhum. Acontece que o sujeito assumiu o poder e se esqueceu do sistema penitenciário. O sistema penitenciário faz parte da segurança pública. E é um inferno. É uma coisa incondicional. Os organismos internacionais já disseram isso. Nós temos gente empilhada cumprindo pena.
por falta de espaço. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na capital, dezenas de viaturas policiais lotadas, presos, algemados dentro da viatura, por não ter lugar para onde ir. E você quer o quê? Aumentar para 40 anos. Tudo bem. Para botar onde? Se nós não temos lugar nenhum. Nós temos quase 1 milhão de presos. Porque essas estatísticas que eles fazem sempre é com um ano de atraso. E nós temos mais de 900 mil presos, empilhados, faltando mais de 300 mil vagas. E você quer ampliar para 40 e mais. Tem que associar esses 40 anos lá com as alterações do artigo 52 lá da LEP. Né? Então, agora a progressão do regime ficou também um absurdo, que é outra coisa que a gente faz. 112 da LEP. Tá? Veja, então, nós temos ali, para mim, ali tem inconstitucionalidade. Aliás, falando em inconstitucionalidade, a Abracrim entrou com o arguindo de inconstitucionalidade assim, do artigo 95, do 116, combinado com o 28A, e lá do 112 da LEP. Exatamente por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande de admitir essa importância que a gente vai examinar aqui. A LEP lá porque ela inviabilizou a progressão de regime. E inviabilizando a progressão do regime, tem o inciso 5, se eu não me engano, 5 e 7, não me lembro assim de cabeça agora, que praticamente obriga a cumprir integralmente o regime fechado. Ora, é aquele do crime, é o reincidente em crime hediondo com resultado morte, cumpre 70% da pena. E mais, mas ele tem outras satisfações que ele não pode progredir. Tem 50 e tem até não, 60. A mudança ela é peculiar no seguinte sentido. Você lembra que a lei, quando nasceu, a lei dos crimes hediondos, ela nasceu com o tal do regime integral fechado. Exatamente. Ele não progredia, mas tinha direito ao livramento condicional. E o Supremo Tribunal Constitucional. Agora ele só progride com 70%, mas não tem direito ao livramento condicional. Ficou pior. Ficou muito pior aí. Ele poderia sair com 2/3. Agora ele não pode sair. Não pode sair. 70% ele vai só para o semiaberto. Não, imagina, não, e tem mais. Ele não vai nunca. Por quê? Qualquer falta grave anula tudo. Tem mais isso. Então, você conjuga lá com os parágrafos. Entra a ligação e interrompe. Tudo bem, pode retomar. Tá. Veja, então, eu digo assim, desenvolvo isso lá, não é no objeto do nosso trabalho aqui, mas realmente ficou inviabilizado. Para mim é incondicional. Então, nós arguimos a incondicionalidade do artigo 95A, do 116, reflexo, pelo 28A, que vamos falar depois, e esse aí lá da LEP. Nesse sentido, esses incisos, porque... Mas está com o ministro Celso de Mello, pedindo liminar. Eu fiz esse trabalho e assinamos com o presidente Elias Matarassad, gentilmente me deu essa satisfação de fazer essa DI. Mas essa é a situação, essas são as circunstâncias. Então, não me lembro que ontem que tu falaste, eles estão arguindo da pena de multa. Eles acham que basicamente a inconstitucionalidade é nesse sentido que você mencionou. Agora, do 75. Agora, outros defendem. Acho que se a mudança fosse de 30 para 50, 60, aí era questionável, já que a imputabilidade começa aos 18 anos. Não, de 30 para 40 anos parece razoável. Muitos estão defendendo a razoabilidade. Mas veja o seguinte, então eu digo assim, você não pode esquecer alguma coisa. A pessoa pode praticar crime há 20, 30 anos, né? Eu tenho pena de até 40. Só que hoje, Rogério, não vem mais uma denúncia por homicídio. Não é uma denúncia por lesão corporal. Vem um combo. É um combo que vem. Vão 3 ou 4 crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, e é somo. Vem como crime material, né? Como material de penas. Então, essa somatória de penas já passa de 100. Até 40 anos para cada crime, meu irmão. Para compreender. Então, você tem... Bom, tem o sujeito lá do Rio, lá está com mais de 200 anos. Aqui é muito importante lembrar o seguinte, 40 anos, tempo máximo de pena privativa de liberdade, é muito importante lembrar isso. Não significa que os benefícios de execução penal levarão em conta 40 anos. Não, exatamente. O Supremo vai ter que revisar.
de acordo com a súmula 715 do Supremo. Exatamente. Vai ter que revisar isso aí, porque é um absurdo. Veja, agora, convenhamos que é uma farsa, né? Olha, tudo bem, você tem direito a progredir de regime, você tem direito a isso e aquilo, cumprindo os seus da pena, cumprindo o quê. Só tem um detalhe. Esses benefícios não incidem no limite dos 30 anos, 40 anos agora, mas é do total da pena. Então, daqui uns 80 anos, mais ou menos, como é que é o Cabral lá, vai ter direito a postular a progressão de regime. Fica uma coisa, né, absurda. Mas, enfim, Deixa eu até é problemático. Eu vou até aproveitar. Aliás, nunca uma live minha passou tão rápido. E deixa eu até aproveitar. Já estamos chegando ao fim, rapaz? Não, nunca estou dizendo, não está chegando, está com 45 mil, mas eu quero aproveitar, viu, Bittencourt? Você, como testemunha viva disso, eu fiz 2 lives, sábado passado e sábado retrasado, falando para os alunos de trajetória, da minha vida como estudante, prestando concurso e tal. E eu falava para eles que eu vivo momentos, às vezes, que lá atrás, há 25 anos, eu jamais imaginava viver. E eu quero aqui publicamente dizer que este é um dos dias, porque eu sempre estudei pelo seu livro. Comecei dando aula pelo seu livro. Quem diria que anos e anos depois eu ia dividir, num momento de pandemia, de crise mundial, eu ia dividir uma live com aquele que eu só via até há pouco tempo, só nos livros, né? Imagina que honra. Tivemos um amigo em comum que nos apresentou, que foi Luiz Flávio Gomes, que completava saudoso, mais um ano querido de vida amigo. ontem. Então, lamentável. eu quero testemunhar que é mais uma realização profissional minha aqui, graças a esse avanço da tecnologia. Ô, chefe, deixa eu te provocar. Você me emociona, viu? Me emociona profundamente. Mas é verdade. E você sabe que eu sigo os seus livros em sala de aula há muitos, muitos anos. Eu sigo deixa eu contar uma coisa que normalmente, muitas vezes, se dizem. Até eu assisti isso. Não, é assim, até que o senhor Bittencourt diz que é diferente. Faz uma brincadeira aí comigo, né? Mas eu tenho uma honra. Eu sempre, em sala de aula, eu falava o seguinte: tem 2 correntes. Eu penso assim e o Bittencourt pensa assado, mas ele está certo. Mas ele sabe que você está brincando, né? Mas, viu, Rogério, tem de parabenizar, assim, por um extraordinário professor, querido amigo de tantas e tantas jornadas, assim, e um sucesso, assim, estarrecedor. É importante e sempre atualizado, trabalhando. Então, os alunos, a juventude tem a felicidade de ter um professor disponível como tu e com essa abrangência toda, assim, que você, se quisesse, derrubava o Bolsonaro, os caras do meio, assim, nas urnas, viu? Mais popular. E eu vou fazer o seguinte, como nós batemos hoje, você vai ver, eu vou te mandar, nós batemos hoje milhares de pessoas assistindo. Nós vamos combinar, e aí vai dentro da sua agenda, que é uma agenda com uma advocacia, obviamente, uma advocacia requisitadíssima, sem contar o seu dia a dia de atualização de livros e tal. Vamos combinar uma segunda live, a gente logo anuncia, para trabalharmos o pacote anticrime e a parte especial que ficou faltando. Então, hoje a gente analisou os principais pontos da parte geral, vamos combinar uma da parte especial e aí eu consigo gravar esta live, eu vou até te mandar o link, eu consigo gravar essa live e a gente combina uma live parte 2 para trabalhar a parte especial. Você topa? Topo, sim. Nós temos que marcar um dia, assim, o problema é que a agenda é complicado, né? Sim. Sabe, todos os dias, ontem tinha 2, hoje 2, e assim vai. Mas eu acho legal. Seu livro já está aí, a edição nova, já está aí com você? A edição nova eu recebi, faz 3 dias que eu recebi, mas eles te mandaram para o lugar errado. Mostra para a gente aqui, cadê? Deixa eu verificar onde é que está, só um pouquinho. Pessoal, enquanto ele procura, ele tem na verdade, ele não tem um livro, ele tem um tratado, não é verdade? Tratado de Direito Penal, pela editora Saraiva, acabou de sair. Deixa eu pegar, mas ele está aqui. Atualizadíssimo. Enquanto ele pega, deixa eu ver, aí, ó. É igual a esse, só consta aqui embaixo, 2020. Ele está ali na outra sala, está nas caixas, não tirei da caixa ainda que eu recebi. Né? Então, o tratado, os 5 volumes. Esse eu tenho, eu estou aguardando agora o novo. O pessoal não precisa nem dizer, né? Um livro excepcional,
com um viés, e eu sempre digo isso, viu, Bittencourt, e falo aqui na sua frente. Você tem um espírito crítico na sua obra, mas que não deixa de mencionar todas as correntes de jurisprudência, ou seja, ele serve para o profissional, que quer uma análise crítica, e serve para o concurseiro, o abeiro, etc., estudante. É uma obra espetacular, eu sou curioso, eu sou absolutamente apaixonado pela maneira como você escreve, e eu não tenho como esconder isso numa live como essa. Novamente, eu agradeço muito você ter aceitado o convite e, chefe, suas considerações finais. Viu? Em primeiro lugar, também de agradecer todo esse acompanhamento, os elogios que tem, mas você é uma pessoa também especial e a gente tem uma grande identidade. Em todo sentido, né? A gente se dá muito bem, a gente sente, até se morasse na minha cidade, a gente ia fazer churrasquinho quase todo final de semana. Então, há uma afinidade imensa no pensamento. E olha, eu realmente eu tenho uma dificuldade. Eu nasci assim, eu sou crítico. Não tem jeito. Tanto que eu brigo se há governo, sou contra. Porque eu olho, vejo as coisas com um olhar crítico para fazer. Então, não tem jeito. Eu pego e começo a examinar. Mas eu cito o pessoal contra, orientação jurisprudencial, faço a minha crítica, e eu fui duro com aquela situação do arma de brinquedo, depois a súmula 174 revogou, daí a editora disse, professor, vamos tirar aquela crítica agora, o senhor fez, não, deixa lá, a crítica, isso é histórico, tem que ficar lá. Depois cancelaram a súmula, né? Infelizmente. Até para não repetir o erro. Veja o seguinte, então, é muito prazeroso. Nosso tempo já está esgotando, né? Já. Temos mais uns minutinhos aí para as considerações finais, senão o Instagram não salva a live, aí ele não salva. Tá. Exatamente. Então, eu cumprimento a todo o pessoal, dizer da minha satisfação muito grande de participar dos teus cursos, uma live, é uma honra para mim. E vamos aguardar outra possibilidade, mas eu queria dizer a respeito de alguma coisa ainda só sobre, eu digo que tem essas duas causas aqui, suspensivas da prescrição, na pendência de embate de declaração ou recursos dos tribunais superiores quando inadmissíveis, que é só, não quando negado, quando inadmissível e quando não cumprido, não rescindido o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, eu gostaria de falar, então, na próxima, não sobre o aspecto processual, não quero me meter na área dos processualistas, deixa o Ori Companhia Limitada, aí, nossos amigos processualistas, para tratar, tu mesmo trata também de processo penal, mas eu não, eu me limito, eu sou mais, digamos assim, limitado. Eu sou um sujeito limitado, só direito penal. Penalista assim, raiz. Penalista raiz. Mas é extremamente importante. Queria dizer e lembrar, assim, agradecer a lembrança do nosso querido amigo saudoso Luiz Flávio Gomes, que foi um grande parceiro, grande companheiro. Naquela época do Juizado Especial, por exemplo, nós fizemos aproximadamente 200 palestras juntos pelo Brasil, de novembro de 95, nos anos 96, 97 e metade de 98 a gente fez. E no mês de novembro, ali antes, quando estava saindo a lei, a gente tocava em 10 de noite por telefone. Nós ficávamos 2, 3 horas conversando por telefone sobre a lei, que a gente escreveu, saiu o livro em seguida, seguidinha ali. E a conta telefônica e a live. Mas como era noite e passava ali do horário, ela ficava baixinha, né? Coisa assim. Mas cumprimentar, e a gente teria bastante coisa para falar ainda aqui, né, nessa live. Acho que a gente poderia até fazer uma live de terminar esse assunto. E esses alunos teus têm o privilégio de ter um professor sempre disponível, ativo, atuante, competente, inteligente, abrangente, tudo assim, entende? Então, essa juventude, no nosso tempo não tinha, né? Não tínhamos nada disso aí. A forma de estudar, de correr atrás, de buscar era completamente diferente. E hoje, quero, só para todo mundo aqui, eu liguei, estava falando com o Gamilo, foi interrompido, eu passei contato com o Munhoz Conde, você acredita? Ele está velhinho, o Munhoz Conde está com quase 80 anos, em casa, a esposa doente, e mandei uma mensagem, escuta, sabe como é que está o Mirput? Mirput já morto. No dia. Foi ontem. Exatamente, meu amigo, cara, comia javali na minha casa, cada vez que ele me encontrava, Bittencourt,
E aquele porco que foi especial, eu digo, não é porco, é javali. Então, e a gente tinha uma relação fantástica. Ele veio a Porto Alegre, a meu convite, para fazer o encerramento de um evento que eu organizei, e faltou o cara, esse sujeito faria a abertura, não vou dizer o nome assim. Ele disse, olha, se você quiser, eu faço a abertura. Eu estou pensando em quem ia fazer a abertura. Não, claro que quero fazer. Fez outra palestra, fez outro assunto, assim, magistrais. Então, uma saudade imensa, uma outra perda assim, irreparável do Mirpucci. E no dia seguinte, o Bergali, no dia anterior, Roberto Bergali também faleceu lá em Barcelona. Esse não era meu amigo pessoal, mas eu respeito muito a obra dele. Assim. Então, eu queria lamentar, registrar esses episódios. Nós estamos perdendo essas grandes figuras, que é o professor Luiz Flávio Gomes, que eu fiquei muito emocionado, né? A minha mulher acompanhou isso. Falando em minha mulher, ela está mandando um beijo para a Sofia, né? Ela é fã da Sofia, adora, assim, tá? E ela também é mais retraída, não precisa aparecer aqui na frente. De qualquer forma, é tua fã também, minha mulher é tua fã, né? Então, e eu também, né? As duas, a Simone também não aparece de jeito nenhum. Não querem aparecer, né? Mas isso é bom também, deixa lá, meu. Querido, prazer, obrigado por essa oportunidade, né? A gente vai se encontrar por aí. E eu sou teu escravo. É só chamar aí, não precisa nem pendurar no pau de arara. Combinadíssimo. Estão à disposição. Vamos marcar a parte 2. Eu entro em contato, a gente marca em breve e anuncia. Eu vou te mandar daqui a pouco. A audiência foi estrondosa. Obviamente, isso se deve ao professor Bittencourt. Obrigado. Não. Obrigado você. Me manda o teu endereço. Me manda o teu endereço residencial. Oficial físico, tá? Grande abraço, querido, prazer de todos, obrigado por todos. E desculpe se decepcionaram, é que a gente tinha muita coisa para conversar, precisava de umas 2 horas. De nada. Tamo junto, abraço grande. Grande abraço, até outra vez.